Falando-se sobre pentecostalismo, pastor, quando a gente fala sobre pentecostalismo, geralmente a gente lembra ali sobre o dia de Pentecostes, e existe alguns teólogos que contrariam um pouquinho a nossa doutrina pentecostal, que eles abusam dizendo, mas como é que pode se denominar pentecostal por causa de uma festa judaica, que era a festa de Pentecoste, a festa da colheita, enfim. Por quê? De onde se originalizou mesmo essa questão de pentecostalismo, de ser pentecostal? É oriundo ali de Atos 2, do dia de Pentecostes? É oriundo de Atos 2, porque foi a data que Deus marcou para deflagrar, e é importante observar isso aqui, parece que é uma filigrana, mas não é, tá? A igreja, no dia de Pentecostes, não foi fundada. A igreja foi inaugurada. Isso é importante, tá? A igreja foi fundada... Quando o Senhor Jesus Cristo começou a chamar os seus primeiros discípulos, ali a igreja está sendo fundada. Entendeu? Sim. Sobre a afirmação de Pedro, Deus edifica a sua igreja. A igreja foi fundada, mas Deus edificou sobre a afirmação de Pedro. Sim. Perfeito. Tu és Cristo, o Filho de Deus vivo. Em Atos 2, a igreja foi inaugurada. Inaugurada, ou seja, essa igreja que existia precisava de ser publicada, divulgada. Sim. Você não inaugura você não funda uma igreja no dia da inauguração, funda? Não. Templo, quando ele é inaugurado, o que acontece? Já faz quanto tempo que ele está sendo construído? Sim. Que ele existe, que os irmãos já congregam. Tem uns até que enterram a Bíblia, né, como pedra fundamental. Sim, pedra fundamental, tradição. Eu já preguei. Tradição, colocar lá a caixinha. Já preguei. Que é para o anticristo encontrar depois que a igreja foi arrebatada. Então, Atos 2 é Deus apresentando essa igreja ao mundo. Apresentando a igreja ao mundo. E fazendo isso num momento muito propício, por quê? Muito, né? Porque durante o período das 3 grandes festas, né? Páscoa, passa 50 dias, que a palavra Pentecostes é justamente 50º, é nos 50 dias, depois da Páscoa. E aí, festa dos tabernáculos, né? Então, nós temos as 3 grandes festas que os peregrinos que haviam ido embora de Jerusalém, ido embora da Judéia, eles, na diáspora, saíram, né? Pelo mundo, dispersados. E então, eles voltavam a Jerusalém, fazer a sua peregrinação, renovar votos, era coisa religiosa mesmo. E Deus aproveitou aquele momento para divulgar a nova forma dele se relacionar com a humanidade. O que Deus estava fazendo ali era isso, tá? Não era inauguração de uma instituição, era a divulgação da nova forma de Deus se relacionar com o ser humano, onde não mais apenas judeus, mas aquilo que ele havia dito para Abraão, que nele seriam benditas todas as famílias da terra, aquilo ali estava agora acontecendo como realidade. E a prova é que as pessoas que estavam ali eram todas elas judias, todos judeus, que habitavam em países diferentes para os quais eles foram morar e sabiam a língua daqueles países. E eles ouviram cerca de quase 120 pessoas falando nas línguas oriundas daqueles países. Mas eu te pergunto, se 120 pessoas começar a falar e cada uma numa língua, alguém consegue entender alguma coisa? É difícil de se entender. É meio que impossível, né? Sim. Mas você percebe que eles ouviram e entenderam. Então a grande questão é, eles falaram na língua deles ou eles falaram em línguas estranhas e no ouvido deles eles entenderam a língua que eles falavam no país que eles estavam? Ou seja, foi um milagre fonético e também auditivo, ou foi só fonético, existe linguístico? Uma grande questão, um entendeu? debate. Que não é resolvida. Que também não é resolvida. O importante para mim não é essa questão. O importante é que Deus falou, ó, acabou. É para todo mundo agora. E a prova é que eu falo em todas as línguas, não só nenhuma língua. Não é só em hebraico, não é em aramaico e muito menos grego, que era o inglês daquela época. Era a língua que dominava. Você era tido como bárbaro se você não falasse inglês, sabia? Como bárbaro. O bárbaro, ou seja, alguém sem cultura, alguém sem pátria, quem não fala grego. Era como se não falasse inglês hoje, que também é mais ou menos a mesma coisa. Então, assim, o que Deus fez ali foi uma propagação disso, e por ter acontecido naquela época, ficou caracterizado que esses irmãos que passaram a ter experiências parecidas no início do século passado nos Estados Unidos,
eles eram os pentecostistas. Essa era a expressão que eu chamava no começo. Pentecostistas. Pentecostistas. Era essa expressão de forma pejorativa, assim como cristãos. Não surge essa nomenclatura lá em Antioquia como uma forma carinhosa. Elogio. Não era o elogio, Não, né? esses aí são... Era como desdém. Isso. Ah, lá vai o crente. Lá vai o cristão. Como dizia, pequeno como Cristo. É o dizia, pequeno Cristo, exatamente. como Entendeu? dizia também antigamente, os Bíblia, né? Isso. Os pentecostistas da mesma forma. Entendeu? Então, a nomenclatura vem daí. Só que essa é uma questão bastante interessante que precisa ser colocada, e eu gosto muito de falar sobre ela, que a ideia de que o moderno pentecostalismo ele é uma invenção recente, do ponto de vista sociológico, está certo. Mas só que do ponto de vista bíblico histórico, está errado. Por quê? Por que está errado? Porque nunca cessaram, os dons do Espírito Santo nunca cessaram. Línguas estranhas nunca cessaram de acontecer. E aqui eu não falo como estudante de teologia, como leitor de teologia e como escritor de teologia, nem como professor. Eu falo como estudante de história e de alguém que está concluindo, né, o seu mestrado em história. A história mostra isso. Você vai estudar a história e você encontra os documentos falando sobre esse assunto. Então, após ato, não teve nenhum tempo que cessou essa questão Nunca dos dons existiu. O que espirituais. teve foi omissão da história. Porque quem conta a história é alguém. E alguém que conta a história conta os trechos que lhe é interessante. Então sempre houve, após Atos, Sempre essa houve. manifestação do Espírito. Sempre houve, nunca... Não é só após Atos. Desde antes de Atos. Como O você senhor teve- falou, é após Atos. Em Atos, o que aconteceu foi uma popularização disso, conforme promessa bíblica. Você pega lá em Números 11, Moisés, quando os 70 recebem ali aquele empoderamento, né, para poder fazer, ajudá-lo, aqueles 70 que são empoderados, eles o texto diz que eles profetizam, e as pessoas às vezes falam, mas aqui está escrito profecia. Sim. Qual foi o conteúdo da profecia? Não tem o conteúdo da profecia. Então você toma hoje os comentários de grandes biblistas, inclusive não carismáticos, não pentecostais, biblistas que são históricos, tradicionais, né? Tanto reformados quanto católicos. E eles dizem que ali foi uma espécie do que aconteceu em Atos 2. Então já Em Números havia 11. essa manifestação. Glossolalia ou glossolalia? Sim, já havia. No Antigo Já Testamento. havia no Antigo Testamento. Tem um texto bíblico que fala que Jesus tem um texto bíblico que logo após os discípulos voltarem da missão, os demônios não sujeitam e tal. Tem uma expressãozinha ali. Que Jesus se alegra no Espírito, né? E Muito provavelmente Jesus que Cristo, foi uma experiência nesse o êxtase sentido. glossolálico. Ele falou em mistério. Falou em mistério. Falou em mistério. Como Jesus. Com tranquilidade. Pela narrativa lucana, você pode dizer isso com tranquilidade. Falou em Porque mistério. a porque ideia do texto desse se alegrou Exatamente. é isso. É né? isso. É porque um hoje- êxtase é um glossolálico. êxtase. Porque Sim. hoje eu vejo a maior discussão não é nem sobre o Antigo Testamento, é após Atos. Sim, então, mas não pode começar em Atos a discussão. A discussão tem que começar no Antigo Testamento. Atos, o que faz? Faz a popularização disso. Se o senhor consegue Então- provar que os irmãos já falavam em línguas estranhas e mistério no Antigo Testamento, fica mais fácil provar que esse salário é pesado. Olha, eu vou dar uma dica para vocês. Você tem grandes teólogos, biblistas do Antigo Testamento. Você pode pegar um comentário. O comentário, eu não vou lembrar agora o título dele certinho, mas peço até para você me ajudar aí. É um comentário da editora Vida Nova, que é uma editora, né, de confissão protestante, calvinista. Eles têm lá dois grandes comentários excelentes. Um é do Craig Keener, que é um teólogo pentecostal estadunidense, e é do Novo Testamento. O Novo Testamento inteiro desse comentário é do Craig Keener. Mas eles têm o Antigo Testamento, que é editado por pelo menos 3 grandes teólogos, entre eles acho que é o Bruce Walton. Um desses teólogos, o John Walton, se eu não me engano, ele vai dizer justamente, eles dizem justamente nesse texto de Números 11, que você pode tranquilamente perceber ali um fenômeno semelhante a Atos 2. Eles não são, nesse caso, eles não estão defendendo o pentecostalismo, eles estão sendo honestos com o que o texto diz. Sim. Tem nada a ver com...
Eles estão contribuindo com o que a gente pensa, porque o texto diz isso. Mas isso especificamente em qual texto? Números 11. Números 11. Naquele episódio dos 70. 70 que recebe o Espírito. Isso, eles sendo empoderados. E aí você vê que quando o rapaz vem dizer que tem 2 lá que não estão na frente da tenda, estão no arraial, ou seja, eles se atrasaram, né, os brasileiros lá. E o rapaz vem e diz, olha, eles estão falando em línguas lá. Ô pastor, entendeu? E é interessante ressaltar também que tem esse episódio dos 70 que... Estão profetizando, eles profetizaram, dizem, né? Entraram no mistério. Tem episódio também que o Saul profetizou. Sim, esse é muito forte. Tem vários outros. Mas também tem aquele episódio de Nadab e Abiú que fala sobre o fogo estranho. Exato. Logo, já existia um outro fogo que não era estranho, que permeava dentro do povo. Os falsos profetas sempre existiram. Moisés deu regras para isso pelo menos em 2 vezes. Então, se existiam os falsos naquela época, existiam os verdadeiros. Obviamente. Os próprios feiticeiros de Faraó lá. Sim, mas ali é uma outra coisa. Mas a questão, Moisés fala entre o povo mesmo, vai haver falsos. Ele pega até o exemplo de Janes e Jambre. Então, assim, vai haver sim falsos profetas. Mas não é porque vai haver falsos profetas que isso invalida a profecia verdadeira. O falso não pode invalidar o verdadeiro. Não pode invalidar o verdadeiro. Ou seja, você não pode deixar de acreditar que exista a profecia verdadeira, porque existe a falsa profecia, ou existe a profecia de meninice, ou existe a profecia excedente, que excede aquilo que Deus mandou falar. Por isso que Paulo vai dizer em 1 Tessalonicenses capítulo 5, que você tem que fazer o quê? Tem que julgar, tem que avaliar a profecia. Ele vai dizer ali, versículo 19, não apagueis o espírito. Não é para vocês apagar. Entendeu? Entendi. Está dizendo lá no versículo 19, não apagueis o espírito. Aquele não ali é como se fosse o não lá de Êxodo 20. É não, é proibido. Você não pode fazer isso. Você não pode apagar o espírito na igreja por causa de excesso. O que você tem que fazer? Né? Não desprezeis as profecias. Você não pode desprezar a profecia. Você tem que ouvir tudo e reter só o que é bom. Ou seja, a profecia vai ter coisas que vão exceder. Porque então, o veículo pela qual está sendo conduzido é um veículo falível. Emotivo, é um ser humano. Então, esse texto ele pode ser explicado dentro dessa sua fala. Julgai as profecias e sim, não o profeta. Veja só. Você vê, vamos voltar lá em Números 11. Né? Vamos voltar em Números 11. Eles estão falando, estão profetizando. Não, mas lá não está escrito falando em língua. Sim, não veja só. O fato de uma expressão não existir na época que ela é utilizada, o fenômeno existe, mas a expressão para denominar o fenômeno ainda não existe. Não da forma que nós conhecemos hoje. Isso, mas o fenômeno em si existe, mas não tem a nomenclatura. Sim. E aí, é claro, tem uma discussão dentro da epistemologia, da filosofia da ciência, de que uma coisa só existe quando passa a ser chamada pelo nome. Né? Eu tenho grande desconfiança disso. Né? Muitas coisas aí já existia e nunca era chamada pelo nome. Exatamente. Né? Mas é claro, palavras que a gente vai vir descobrindo com o tempo. Com o tempo, exatamente. Mas é claro, eu entendo a discussão do ponto de vista da ciência, que você tem que denominar alguma coisa, dar o nome para alguma coisa, para essa coisa poder existir, para poder ser estudada, etc. Ok. Mas, do ponto de vista existencial, sabe-se que não é assim que funciona. As coisas podem existir muito antes delas serem objeto de discussão. Então, veja só. É um fato que eles tiveram um fenômeno ali, um êxtase glossolálico. Ok. Quando ele vem avisar, Moisés está com quem? Está com Josué. Josué é o moço de Moisés. É o moço que acompanha Moisés, foi o substituto de Moisés, né? Foi o sucessor, mas é o moço que está andando com Moisés. E é imaturo. O que Josué fala na hora? Senhor, Moisés, proíbe. Por que ele manda proibir? Porque eles não podem falar o mesmo que eu vejo o Senhor falar. Porque ele andava com Moisés. Ele tinha intimidade. Ele privava da presença de Moisés em momentos que o povo não estava junto. Interessante. Você está me entendendo ou não? Demais. Então ele já tinha ouvido Moisés falando, Senhor, proíbe. Aí Moisés, você está com ciúme por causa de mim, rapaz? Eu quero que todo o povo... Tomara que todo o povo fosse profeta. Até porque foi repartido de Moisés. Que deu Espírito, que Deus desse do seu Espírito para todo o povo. Então Moisés está querendo que popularize aquilo. Ou seja, então as experiências... muito forte. É muito forte. Porque Moisés já estava vivendo aquilo. Não, Josué já tinha visto Moisés daquela forma em êxtase. Então, assim, você está me entendendo ou não? Sim, claro. Então tem coisas que não é que a Bíblia não precisa dizer. Tem inferências muito fortes. Não precisa Moisés já falava em mistério e ele queria que o povo falasse em mistério também. Sim, para parar de dar trabalho para ele, entendeu? Não? Só que
Josué achava que, mas você é uma experiência muito sobrenatural. E do meu líder, não pode qualquer um ter. Ainda mais esses dois camaradas que atrasaram. Só que sempre foi projeto de Deus espalhar isso. Exatamente, porque a pergunta é, eles estavam em 68 na frente do arraial e faltaram esses dois, ou estavam em 70 na frente do arraial e esses dois faltaram? E aí tem uma outra coisa aqui que o pessoal não discute, que precisa ser discutido. E a gente discute na nossa teologia sistemática carismática. Nessa aqui. Nessa Cadê aqui. o Luli? Quantas? Tá aqui, ó. São 900 páginas só de pneumatologia. Só nesse Discute aí nessa. A gente discute aqui, ó. É algo inédito, né? Que não tem outra. Não tem. Não tem. Dos 900 páginas de pneumatologia, doutrina do Espírito Santo, é um feito mundial, não é nem nacional. O senhor vai discutir sobre isso, vai falar sobre isso aqui agora, mas espera aí. Eu vendo essa teologia sistemática aqui, carismática, o pastor Marco Feliciano, ele veio aqui e disse que... ele disse que a Assembleia de Deus não tem uma doutrina pentecostal. E isso aí, vou usar uma expressão do pastor Júnior Trovão, causou rebu. Que é o Uber de trás pra frente. Eu lembro disso aí, velho. Bem, antes da gente entrar nesse... Porque eu recebi várias mensagens de colegas que me mandaram esse corte aí da participação do pastor Marco Feliciano aqui com vocês e perguntando o que eu achava disso, eu vou dizer para vocês. Mas eu não quero perder o que eu estava dizendo ali atrás, porque está em relação com isso aqui. Eu preciso voltar, tá bom? Sim. É porque isso aqui... Está inserido uma doutrina pentecostal. Não, está dentro do bojo da discussão, perfeitamente. Tá, okay. E está dentro dessa discussão que nós estamos fazendo aqui. Tá, então a gente vai entrar nisso aí. Nós vamos continuar aí. Deixa eu só... Isso aí o senhor apresenta também aqui. Aqui, está apresentado aqui, mas com argumentos, com citações, com detalhes, trabalhando. São 900 páginas só de pneumatologia, para discutir, onde essas coisas são discutidas. Então, assim, só para você entender uma coisa. O que Deus revela nesse texto? Primeira coisa que Deus revela nesse texto é que para cumprir determinadas missões você precisa do empoderamento do Espírito. Você não pode cumprir sem esse empoderamento. Porque aqueles 70 anciãos não foram escolhidos por Moisés, foram escolhidos pelo povo. Eles já eram líderes naturais, eram líderes de clãs, de famílias. Eram os homens que tinham sido experimentados ali, tinham passado dentro daqueles critérios que Jetro apresentou para Moisés, né? Homens de bem, homens de verdade, que odeiam a avareza e tementes a Deus, capazes. Né? Eles cumpriam aqueles critérios estipulados por Jetro e eram observados pelas próprias famílias e os clãs do povo, né, de Deus. Só que para fazer o que eles iam fazer, que era o que Moisés fazia, legislar sobre o povo, sobre as causas do povo, eles precisavam do mesmo poder que Moisés tinha. Então isso significa que Moisés recebeu aquele poder também. Aquilo que aconteceu com eles, aconteceu com Moisés também. Primeiro aconteceu com Moisés. Com Moisés, muito antes deles. Ou seja, Moisés já tinha passado por aquela transformação, aquele empoderamento antes deles. Viveu aquela experiência. Mas não está na Bíblia. Pode muito provavelmente ser o texto de Êxodo, capítulo de número 2, 3, que conta do chamado de Moisés. Do chamado ali. Sim, quando ele estava em Midian. É uma experiência muito forte. Muito forte. Ali. Muito forte. Através da sarça ali, né? Sim, pode ser ali e pode ser em outro momento, mas que aconteceu, porque eles precisaram passar pelo mesmo ritual de empoderamento para ir para a missão. Receber do mesmo Espírito que estava sobre Moisés. Aí você diz, mas ali não era o Espírito Santo. É isso que eu ia falar aqui agora. Porque foi tirado de Moisés. Opa, vamos lá. Porque daí entra também no compartilhar da unção. Né? Não, mas aí não é a questão. É transferência. Transferência de unção. Transferência de unção. Bobagem, isso é bobagem. Bobagem. Existe transferência de obrigação. De tarefa. Sim. Entendeu? Existe isso. Olha, eu transferi aqui, ó. Entendeu? Minha tarefa com ele. É isso aí. Agora veja. A unção é outra, né? Preste bem atenção para vocês verem uma coisa. Moisés. O pessoal já está interessado aqui em querer comprar o livro. Aqui, mas fala para eles comprar pelo meu link ali do Instagram, tá? Olha, no meu Instagram. Hoje está com desconto especial na Amazon. Está com grande desconto na Amazon. Essa obra são 1.800 páginas. 1.800 páginas. Ela custa R$300. Ela hoje está por R$173. Corre lá, José Antônio. Se vocês forem ali, né? Se vocês forem ali no link do meu Instagram, comprar pelo meu link ali, você me ajuda. Pastor César Moisés, no Instagram, @pastor César Moisés.
Não vai agora. O link não sai tá na daqui, bio. não. É isso aí. O link tá na bio. Fica do... na Tá na audiência bio. aqui, mas O link depois tá na vai no bio. link É da isso bio aí. lá do pastor César Moisés. É isso aí. E R$170 adquire. hoje, box completo É na isso aí. Amazon. Na Amazon, por favor. Então, pastor, continua lá. Veja bem, veja bem. Qual era a principal tarefa de Deus para formar um povo dele no Antigo Testamento? Do ponto de vista teológico. Deus precisava depurar esse povo da idolatria. Então, o que Deus queria firmar? O conceito de monoteísmo. Imagina se Deus revelasse no Antigo Testamento que também tem o Filho e tem o Espírito Santo. Num mundo que era muito politeísta, o que ia acontecer? São 3 deuses. Eles não tinham o horizonte teórico para entender. É aquilo que o pastor Antônio Gilberto falou. Deus não revelou tudo de uma vez, não só para um, e nem de uma vez. Ou seja, se Deus quisesse revelar tudo, ele revelaria. Ele não revelou. Por que ele chamou cerca de 40 pessoas em um período de 1.600 anos? Ele não revelou tudo de uma vez. Então, por isso que tem uma teologia lucana, uma teologia paulina, uma teologia joanina, não é nenhuma espécie de conflito, porque elas se complementam. O que Deus revelou para um, não revelou para outro. Mas Foi assim que ele foi decidiu. revelado no passado, né? Vai Mas se elas encaixando, se complementam. Vão se encaixando, Exatamente. E formam o todo. Mesma coisa no Antigo Testamento. É uma história... Que tem uma progressão, tem uma evolução. Então, veja bem. Antigo Testamento, Moisés. É dito que é tirado do Espírito que está sobre Moisés. Ou seja, porque se entendia que Moisés era a autoridade e era a pessoa que... Não é que se entendia. Era evidenciado pelos milagres, era evidenciado por tudo. Mas você pode ver que quando Miriam e Arão se levantam contra Moisés e foram castigados por Deus, porque eles se levantaram contra a direção de Moisés. Mas eles tinham o Espírito Santo, que eles falaram, Deus também não falou por nós? Eles estavam dizendo, Deus não profetizou. Nós também não profetizamos, não falou? Sim, ué. Claro que Deus falou por eles. Mas a autoridade era Mas a autoridade era de Moisés. Então eles também eram carismáticos nesse sentido. Eles tinham o dom do Espírito Santo. Agora, veja só. Quando eles vêm para frente da tenda do tabernáculo, e 2 ficam lá no arraial, e mesmo assim o Espírito Santo vai lá e os atinge, ou seja, não foi tirado só de Moisés e posto só para quem estava aqui. Localização geográfica. O Espírito Santo, ele é onipresente. Ele foi lá. Isso prova isso. É uma das evidências que se tratava do Espírito Santo e que ele tem atributo divino. Ou seja, não precisava estar na porta da tenda, porque se estivesse só na porta da tenda, não podia ter acontecido. É isso que ele foi lá absurdo, assim, assustado. Como é que pode? Eles não estão na porta da tenda, estão profetizando no arraial. Eles estão fora do limite que o Espírito está atuando. Então, não, Moisés deixa que eles fiquem. Nossa, sério. É o triniuno Deus, né? Não, você entendeu agora ou não? Mas isso é muito, pastor, isso é muito, muito, muito forte. Não, é revelador, porque é uma forma de... Então, agora isso aqui... Fora dos limites. Agora vamos na tua pergunta. Sim. Isso aqui que eu estou fazendo com vocês, isso é teologia pentecostal.